Capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois, tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã. Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim. Ele vai bem? Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não dão água para elas e depois levam elas de volta para pastar? Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó viu a moça com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Eu sou parente do seu pai. Sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou, beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o senhor, a fim de poder me casar com Raquel. Eu prefiro dar a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Eu quero a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que o senhor me enganou? Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. Ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos. Mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Rúben. O senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar.
Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois eu já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. O nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois, Zilpa deu a Jacó outro filho. Como eu sou feliz, agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, tenha alguma das mandrágoras que seu filho trouxe. Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que meu filho me deu. Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um 5º filho. Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho. Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José.
Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o senhor e eu irei embora. O senhor sabe muito bem o quanto eu tenho servido. Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga, quanto quer ganhar? Que eu pagarei. O senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje, vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Está bem? Aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choco, de amendoeira e de plátano e descascou os galhos, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: Eu tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: Os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: Os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: Aqui estou. Então ele continuou: Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados.
Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra derramando azeite sobre ela e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se. Saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: Não sobrou nada para darmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de lírios. Você nem me deixou beijar os meus netos, as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês. Mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: Cuidado, não faça nada, Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudade de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois pensei que o senhor ia me tirar suas filhas à força. Mas se o senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois na das 2 escravas. Porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois a Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós 2 está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo.
o Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida é assim. De dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive. E ontem à noite ele resolveu a questão. Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé, como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Saaduta e Jacó o chamou de Galeede. Depois Labão disse: esse montão de pedras servirá para que nós dois lembremos deste trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar, que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá desse pilar para atacá-lo, e você não passará para cá desse montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para sua terra. Capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. E eu, teu servo, não mereço toda bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. E agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú.
tenho medo de que ele venha e me mate. E também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que dão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o senhor não me abençoar. Como você se chama? Jacó. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome. Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Por meio deles, pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Não recuse.
Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim, me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Bem, vamos embora. Eu vou na frente. Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho que pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o senhor mora. Então, deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Leitura complementar. Capítulo 19. A volta para Canaã. Atravessando o Jordão, chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Gênesis capítulo 33, verso 18. Assim a oração do patriarca em Betel, para que Deus o trouxesse novamente em paz à sua terra, foi deferida. Durante algum tempo ele habitou no vale de Siquém. Foi aqui que Abraão, mais de 100 anos antes, fizera seu primeiro acampamento e erigira seu primeiro altar na terra da promessa. Ali Jacó comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33, verso 19 e 20. Como Abraão, Jacó erigiu ao lado de sua tenda um altar ao Senhor, convocando os membros de sua casa para o sacrifício da manhã e da tarde. Foi ali também que ele cavou o poço, ao qual, 17 séculos mais tarde, veio o filho de Jacó, o Salvador, e ao lado do qual, descansando durante o calor do dia, falou aos seus ouvintes maravilhados daquela fonte d'água que salte para a vida eterna. São João capítulo 4, verso 14. A permanência de Jacó e seus filhos em Siquém terminou em violência e mortandade. A única filha da casa fora levada ao opróbrio e tristeza. 2 irmãos ficaram envolvidos no crime de assassínio. Uma cidade inteira fora entregue à ruína e morticínio, em represália da ação ilegal de um jovem temerário. O princípio que determinara resultados tão terríveis foi o ato da filha de Jacó, a qual saiu a ver as filhas da terra, arriscando-se desta maneira a camaradagem com os ímpios. Aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus está a colocar-se no terreno de Satanás e a convidar suas tentações. A crueldade traiçoeira de Simeão e Levi não foi sem provocação. Contudo, em sua conduta para com os siquemitas, cometeram um grave pecado. Haviam cuidadosamente ocultado a Jacó suas intenções, e a notícia de sua vingança encheu-o de horror. Com o coração magoado pelo engano e violência de seus filhos, ele apenas disse: "Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa." Mas a dor e a aversão com que ele olhou para o seu ato sanguinolento são reveladas pelas palavras com que, quase 50 anos mais tarde, ele se referiu àquele ato, enquanto jazia em seu leito de morte no Egito. Simeão e Levi são irmãos.
as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Gênesis capítulo 49, versos 5 a 7. Jacó entendeu que havia motivo para uma profunda humilhação. Crueldade e falsidade se manifestaram no caráter de seus filhos. Havia deuses falsos no acampamento, e a idolatria tinha até certo ponto ganho terreno mesmo em sua casa. Se o Senhor os tratasse de acordo com seus méritos, não os deixaria a vingança das nações circunvizinhas? Enquanto Jacó estava assim prostrado com a angústia, o Senhor ordenou-lhe que viajasse para o sul, a Betel. A lembrança desse lugar recordava ao patriarca não somente a sua visão dos anjos e as misericordiosas promessas de Deus, mas também o voto que ali fizera de que o Senhor deveria ser o seu Deus. Decidiu que, antes de ir a esse lugar sagrado, sua casa deveria estar livre da contaminação da idolatria. Deu, portanto, instruções a todos no acampamento. Tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Com profunda emoção, Jacó repetiu a história de sua primeira visita a Betel, quando deixou a tenda de seu pai como um errante solitário, fugindo para salvar a vida, e como o Senhor lhe apareceu na visão noturna. Revendo ele o trato maravilhoso de Deus para consigo, seu próprio coração se enterneceu. Seus filhos também foram tocados por um poder que os constrangia. Ele lançara a mão do meio mais eficaz para os preparar a fim de tomarem parte no culto de Deus quando chegassem a Betel. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Deus fizera com que um temor caísse sobre os habitantes da terra, de modo que não fizessem tentativa alguma para vingarem o morticínio de Siquém. Os viajantes chegaram a Betel sem serem molestados. Ali, o Senhor apareceu de novo a Jacó e renovou-lhe a promessa do concerto. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra. Em Betel, Jacó veio a chorar a perda de uma pessoa que durante muito tempo fora um membro honrado na família de seu pai. Débora, a ama de Rebeca, que havia acompanhado a sua senhora da Mesopotâmia à terra de Canaã. A presença dessa mulher idosa fora para Jacó um laço precioso que o ligava à sua vida primitiva, e especialmente à mãe, cujo amor para com ele havia sido tão forte e terno. Débora foi sepultada com expressões de tão grande tristeza que o carvalho, sob a qual sua sepultura foi feita, foi chamado Carvalho de Pranto. Não deveria passar desapercebido que a memória de sua vida de fiel serviço e do pranto por esta amiga da casa foi tida por digna de ser preservada na palavra de Deus. De Betel, havia apenas 2 dias de viagem para Hebrom. Mas esta viagem trouxe a Jacó uma severa dor pela morte de Raquel. 2 vezes o serviço de 7 anos prestara a ele por amor a ela, e seu amor tornara leve o trabalho. Quão profundo e constante foi aquele amor! Revelou-se quando, mais tarde, achando-se Jacó no Egito, no leito, próximo de sua morte, José veio visitar o pai, e o idoso patriarca, lançando um olhar à vida passada, disse: Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Gênesis capítulo 48, verso 7. Na história de sua longa e trabalhosa vida, em relação à sua família, unicamente a perda de Raquel foi lembrada. Antes de sua morte, Raquel deu à luz um segundo filho.
Com o último alento, deu ela à criança o nome de Benoni, filho de minha dor. Mas seu pai chamou-o Benjamim, filho da destra, ou minha força. Raquel foi sepultada onde morreu, e uma coluna foi erguida no local para perpetuar sua memória. No caminho para Efrata, outro crime tenebroso manchou a família de Jacó, fazendo com que a Rúben, o filho primogênito, fossem negados os privilégios e honras da primogenitura. Finalmente, Jacó chegou ao fim de sua viagem, a seu pai Isaque, a Manre, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Ali ficou ele durante os anos finais da vida de seu pai. A Isaque, enfermo e cego, as bondosas atenções desse filho havia tanto tempo ausente, foram um conforto durante anos de solidão e privação de seus entes queridos. Jacó e Esaú encontraram-se junto ao leito de morte de seu pai. Uma ocasião, o irmão mais velho olhara antecipadamente para este acontecimento como uma oportunidade para a vingança. Seus sentimentos, porém, haviam se mudado grandemente desde então. E Jacó, satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura, resignou ao irmão mais velho a herança da riqueza de seu pai, a única herança que Esaú buscava ou apreciava. Não mais eram separados pela inveja ou ódio. Todavia, apartaram-se, mudando-se Esaú para o Monte Seir. Deus, que é rico em bênçãos, concedera a Jacó riquezas seculares, em acréscimo ao bem mais elevado que ele procurara. Os bens dos dois irmãos eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Gênesis 36, verso 7. Esta separação estava de acordo com um propósito divino relativo a Jacó. Desde que os dois irmãos diferiam tão grandemente com relação à fé religiosa, era melhor que morassem separados. Esaú e Jacó tinham sido instruídos de modo semelhante no conhecimento de Deus. E ambos estavam em liberdade para andar em seus mandamentos e receber seu favor. Porém, não preferiram ambos fazer isto. Os dois irmãos tinham andado em caminhos diferentes, e suas veredas continuariam a divergir mais e mais uma da outra. Não houve uma preferência arbitrária da parte de Deus, pela qual ficassem excluídas de Esaú as bênçãos da salvação. Os dons de sua graça por Cristo são gratuitos a todos. Não há eleição senão a própria, pela qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições pelas quais toda alma será eleita para a vida eterna. Obediência aos seus mandamentos, pela fé em Cristo. Deus elegeu um caráter de acordo com sua lei, e qualquer que atinja a norma que ele exige, terá entrado no reino de glória. O próprio Cristo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. São João, capítulo 3, verso 36, e São Mateus, capítulo 7, verso 21. E no Apocalipse ele declara: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Quanto ao que respeita à salvação final do homem, esta é a única eleição referida na palavra de Deus. Eleita é toda alma que opera a sua própria salvação com temor e tremor. É eleito aquele que cingir a armadura e combater o bom combate da fé. É eleito quem vigiar e orar, quem examinar as Escrituras e fugir da tentação. Eleito é aquele que continuamente tiver fé e que for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As providências tomadas para a redenção são franqueadas a todos. Os resultados da redenção serão gozados por aqueles que satisfizeram as condições.
Esaú havia desprezado as bênçãos do concerto, dera mais valor aos bens temporais do que aos espirituais, e recebera o que desejava. Foi pela sua própria e deliberada escolha que se separou do povo de Deus. Jacó escolhera a herança da fé, esforçara-se para obtê-la pela astúcia, traição e falsidade. Deus, porém, permitira que seu pecado operasse a correção ao mesmo. Todavia, durante toda a amarga experiência de seus últimos anos, Jacó nunca se afastou de seu intuito, nem renunciou à sua preferência. Aprendera que, recorrendo à habilidade e astúcia humana para conseguir a bênção, estivera a guerrear contra Deus. Como homem diferente, saíra Jacó daquela noite de luta junto ao Jaboque. Desarraigara-se a confiança própria. Dali em diante, não mais se viu aquele primitivo artifício. Em lugar da astúcia e engano, sua vida assinalou-se pela simplicidade e verdade. Aprendera a lição de confiança singela no braço todo-poderoso, e por entre provações e aflição, curvava-se em humilde submissão à vontade de Deus. Os elementos inferiores de seu caráter foram consumidos na fornalha de fogo, e o verdadeiro ouro foi refinado, até que a fé de Abraão e de Isaque apareceu, aclarada em Jacó. O pecado de Jacó e o séquito de acontecimentos que determinou não deixaram de exercer influência para o mal. Influência esta que revelou seu amargo fruto no caráter e vida de seus filhos. Chegando esses filhos à virilidade, desenvolveram graves defeitos. Os resultados da poligamia foram manifestos na casa. Este terrível mal tende a secar as próprias fontes do amor, e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães haviam amargurado a relação da família. Os filhos cresceram contenciosos e sem a devida sujeição, e a vida do pai obscureceu-se pela ansiedade e dor. Houve um, entretanto, de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Puro, ativo e alegre, o rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiriam no Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai. E o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua velhice. Ele amava José, mais do que a todos os seus filhos. Mas mesmo esta afeição deveria tornar-se causa de perturbações e tristezas. Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José, e isto provocou a inveja dos outros filhos. Testemunhando José a má conduta dos irmãos, ficava grandemente incomodado. Arriscou-se delicadamente a chamar-lhes a atenção, mas isto apenas suscitou ainda mais o seu ódio e indignação. Não podia suportar vê-los a pecar contra Deus e apresentou esta questão a seu pai, esperando que sua autoridade os pudesse levar a corrigir-se. Jacó evitou cuidadosamente suscitar a ira deles pela aspereza e severidade. Com profunda emoção, exprimiu sua solicitude pelos filhos e implorou que lhes respeitasse os cabelos brancos e não trouxessem o opróbrio ao seu nome, e, acima de tudo, que não desonrassem a Deus com tal desrespeito a seus preceitos. E, envergonhados de que sua impiedade fosse conhecida, os moços pareceram estar arrependidos. Mas tão somente esconderam seus verdadeiros sentimentos, que se tornaram mais amargos ao serem patenteadas as suas faltas. O indiscreto presente do pai feito a José, de um manto ou túnica de grande preço, tal como a usavam comumente pessoas de distinção, pareceu-lhes outra prova de sua parcialidade. E provocou-lhes a suspeita de que ele tencionava preterir seus filhos mais velhos
e conferir a primogenitura ao filho de Raquel. Sua maldade ainda mais aumentou ao contar-lhes um dia o menino um sonho que tivera. Eis que, disse ele, estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Exclamaram seus irmãos com cólera, cheios de inveja. Logo teve outro sonho, de idêntica significação, que também relatou. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Este sonho foi interpretado tão facilmente como o primeiro. O pai, que estava presente, falou reprovando. Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Apesar da severidade aparente de suas palavras, Jacó acreditava que o Senhor estava revelando o futuro a José. Achando-se o rapaz perante os irmãos, brilhando seu belo rosto pelo espírito de inspiração, não puderam deixar de admirá-lo. Porém, não optaram pela renúncia de seus maus caminhos e odiaram a pureza que lhes reprovava os pecados. O mesmo espírito que atuava em Caim abrasava-se em seus corações. Os irmãos eram obrigados a mudar-se de um lugar para outro, a fim de conseguirem pasto para seus rebanhos, e frequentemente ficavam ausentes de casa durante meses seguidos. Depois das circunstâncias que se acabavam de referir, foram ao lugar que seu pai comprara em Siquém. Passou-se algum tempo sem que viessem notícias, e o pai começou a temer pela segurança deles, por causa de sua crueldade anterior para com os siquemitas. Mandou, pois, José a encontrá-los e trazer-lhe notícia como iam. Se Jacó tivesse conhecido o sentimento real de seus filhos para com José, não teria confiado sozinho a eles. Isso, porém, haviam eles cuidadosamente ocultado. Com o coração alegre, José despediu-se de seu pai, não sonhando o idoso varão e nem o jovem o que aconteceria antes que de novo se encontrassem. Quando, depois de sua longa e solitária viagem, José chegou a Siquém, não encontrou os irmãos e os rebanhos. Indagando a respeito deles, encaminharam-no a Dotã. Já havia viajado mais de 75 quilômetros. E agora, uma distância adicional de 22 achava-se diante dele. Foi-se, porém, à pressa, esquecendo seu cansaço, com o pensamento de aliviar a ansiedade do pai e encontrar os irmãos, a quem, apesar de sua maldade, ainda amava. Seus irmãos viram-no aproximar-se, porém nenhum pensamento da longa viagem que fizera para os encontrar, de seu cansaço e fome, do direito à sua hospitalidade e amor fraternal, abrandou a amargura de seu ódio. A vista da capa, sinal do amor de seu pai, encheu-os de agitação. Eis, lá vem o sonhador mor! Exclamaram zombeteiramente. A inveja e a vingança, durante muito tempo secretamente acalentadas, agora os dominavam. Matemo-lo, disseram, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Teriam executado seu intento, se não fora Rúben. Ele se negou a participar do assassínio de seu irmão, e propôs que José fosse lançado vivo em uma cova, e ali deixado a perecer, sendo, entretanto, seu intuito secreto livrá-lo e devolvê-lo ao pai. Tendo persuadido todos a consentirem nesse plano, Rúben deixou o grupo, receando que não pudesse dominar seus sentimentos e fossem descobertas suas verdadeiras intenções. José chegou sem suspeitar do perigo e alegre de que o objetivo de sua longa pesquisa estivesse cumprido. Mas, em vez da esperada saudação, aterrorizou-se pela ira e olhares vingativos que encontrou. Agarraram-no e tiraram-lhe a capa. Zombarias e ameaças revelavam um propósito mortal.
Seus rogos não foram atendidos. Estava inteiramente em poder daqueles homens enfurecidos. Arrastando-o rudemente para uma profunda cova, lançaram-no ali, e tendo-se certificado de que não havia possibilidade de escapar, deixaram-no para perecer de fome, enquanto assentaram-se a comer pão. Alguns deles, porém, não estavam à vontade, não sentiam a satisfação que tinham tido em perspectiva pela sua vingança. Logo foi visto aproximar-se um grupo de viajantes. Era uma caravana de ismaelitas de além Jordão, com especiarias e outras mercadorias. Judá propôs então vender seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de o deixar a morrer. Ao mesmo tempo em que ele seria eficazmente posto fora de seu caminho, permaneceriam limpos de seu sangue, porque, insistiu, ele é nosso irmão, nossa carne. Com esta proposta, todos concordaram, e José foi rapidamente tirado da cova. Ao ver ele os mercadores, a terrível verdade passou como relâmpago por seu espírito. Tornar-se escravo era uma sorte para se temer mais do que a morte. Na aflição do terror, apelou para um e outro de seus irmãos, mas debalde. Alguns foram movidos de dó, mas o medo de caçoada conservou-os em silêncio. Todos achavam que haviam então ido longe demais para desistirem. Se José fosse poupado, sem dúvida relataria o feito deles ao pai, que não deixaria de tomar em consideração a sua crueldade para com o filho predileto. Empedernido o coração aos seus rogos, entregaram-no às mãos dos mercadores gentios. A caravana prosseguiu e logo perdeu-se de vista. Rúben voltou ao fosso, mas José ali não estava. Alarmado e censurando-se a si mesmo, rasgou seus vestidos e procurou os irmãos, exclamando: "O moço não aparece. E eu aonde irei?" Sabendo da sorte de José e que agora seria impossível recuperá-lo, Rúben foi induzido a unir-se aos demais, na tentativa de ocultar seu crime. Havendo morto um cabrito, mergulharam a capa de José no sangue e levaram ao pai, dizendo-lhe que havia achado no campo e que receava fosse de seu irmão. "Conhece agora", disseram, "se esta será ou não a túnica de teu filho." Tinham olhado antecipadamente para esta cena com receio, mas não estavam preparados para a angústia e a dor que foram obrigados a testemunhar. "É a túnica de meu filho", disse Jacó. "Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José." Debalde seus filhos e filhas tentaram consolá-lo. Rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. O tempo não parecia trazer-lhe alívio ou pesar. "Com choro, hei de descer a meu filho até a sepultura." Era o seu desesperado clamor. Os moços, aterrorizados com o que tinham feito, e contudo, temendo as reprovações do pai, ocultavam ainda em seu coração o conhecimento de seu crime, que mesmo para eles parecia muito grande.